queridos irmãos e minhas irmãs, no rol das catequeses do tempo desse ano, Cristo está à frente de uma igreja viva. Nós somos chamados hoje a olharmos a figura do presbítero. E o tema da noite é os presbíteros, suas relações com Cristo, com os bispos, com o presbitério e com o povo cristão. Quando a igreja fala de presbítero, muita gente não entende essa linguagem técnica teológica. Mas quem é o presbítero? É aquele que comumente vocês chamam de padre. É o sacerdote. É aquele que é o colaborador de primeira hora do bispo diocesano. Presbítero, sacerdote, padre, é a mesma coisa. Está no mesmo nível. Eu sou presbítero, eu sou padre, eu sou sacerdote. Três nomes para uma única função, para um único ministério deixado pelo Senhor por Deus. Então hoje, nós somos chamados a olhar a figura do sacerdote na comunidade, na relação com o bispo e na relação com os outros irmãos padres. Primeiro, quem é o padre? O padre é um homem chamado por Deus, tirado por Deus do meio de uma comunidade de fé e colocado à frente de uma comunidade para conduzir o povo na caminhada rumo ao céu. O sacerdote é, antes de tudo, um homem de fé, como tão bem e santamente nos fala o nosso bispo diocesano. Quantas vezes ao longo desses anos que Dom Roberto está aqui, Dom Roberto vem dizendo a nós padres assim: antes de tudo, o sacerdote é um homem de fé. E quantas vezes ele vem falando isso? E é verdade, e é importante que o sacerdote ele tome consciência que ele deve ser o primeiro na vida de oração. Ele deve ser o primeiro na entrega total a Deus, à frente de uma comunidade. Deve ele ser o primeiro a acreditar e a vivenciar na sua própria vida. E por que não dizer na sua própria carne o mistério em que ele celebra? O mistério que ele celebra. O mistério celebrado pelo sacerdote no altar é verdadeiramente o grande mistério da sua vida. Porque existe ali uma santa unidade entre o homem mortal com Cristo, o Senhor imortal. E o sacerdote é aquele que vai agir justamente na cabeça de Cristo para conduzir a comunidade cristã rumo ao céu. Mas o padre, ele só consegue conduzir o povo com sabedoria, com zelo, com dignidade, se ele primeiro se reconhecer um homem de Deus. Se primeiro ele olhando para si, ele entender que a sua vida é a vida de uma entrega total. É por isso que na oração, ali na exortação, pós-ofertório, o sacerdote diz, e eu venho rezando isso muito aqui na igreja, das formas que o missal na sua terceira edição nos coloca. Eu gosto muito da primeira, e sentia um pesar muito grande no coração, quando na segunda tradução do missal, que nós usávamos até dezembro de 2023, existia uma diferença de tradução. Diz: vejam que eu sempre digo assim: orai, irmãos e irmãs, para que o meu
Padre Todo-Poderoso. Porque, Padre, existe uma diferença entre a missa celebrada e o sacrifício celebrado pelo Senhor? Propriamente não, mas internamente sim. Por quê? Porque a missa, ela causa efeito na nossa vida, na intensidade em que nós temos e na intensidade em que nós nos entregamos ao mistério que nós celebramos. Vocês se entregam a Cristo parcialmente. O sacrifício de vocês é o sacrifício parcial, onde vocês doam o fruto do trabalho de vocês, onde devolvem o dízimo, colocam aquela oferta aos finais de semana, ajudam a igreja nas suas necessidades, cumprindo o quinto mandamento da igreja. Mas o sacerdote ali, ele dá uma entrega total, a entrega dele é total, ele não tem reserva nenhuma para si. E havia muita gente, muitas vezes, assim não entende. Quando a gente celebra muito daquilo que a gente celebra, e muitas vezes nem vê a hora passar. Mas por que isso? Porque o Padre, antes de tudo, ele é ordenado para celebrar a missa. E a gente vê. E a gente consegue perceber a fé do Padre pela forma como ele celebra os sagrados mistérios. Se é com piedade, se é com zelo, se é com respeito, se é na obediência, se tem de verdade ali uma manifestação de fé naquilo que celebra, de tal modo que não faz por fazer, mas toma consciência, como também nos diz a oração da nossa ordenação, daquilo que a gente vai oferecer. Então vejam que o sacerdote é na comunidade cristã o primeiro, colocado por Deus à frente da comunidade, para conduzir o povo de Deus aos céus. De um modo tão bonito, o Santo Padre, o Papa Leão, quando era cardeal, ele vai dar uma chamada de atenção em uma das conferências que ele faz, quando ele vai dizer que antes do Padre ser um gerente, ele é ali um homem de Deus, um consagrado, um homem totalmente integrado ao mistério que ele celebra. Porque, minha gente, aqui nós não tratamos de negócios. É claro que numa paróquia construindo como essa que nós temos, muitas vezes a construção da igreja física, ela gasta tanto tempo, ela nos cansa tanto, mas o sacerdote, ele não tem comissão só e unicamente a construção da igreja de pedra, a construção da igreja física, mas ele tem comissão primeira e principalmente a construção da igreja espiritual. Olha, eu já disse tantas vezes aqui no conselho, as pessoas mais próximas, eu queria ter a graça de ser o padre que viesse assumir essa paróquia depois que eu passei por ela. Porque praticamente o meu ministério aqui foi ocupado quase de 70% na luta pela construção da igreja física, porque eu não encontrei praticamente nada aqui. Então tinha que construir tudo. E como isso nos cansou, e como muitas vezes nós tivemos que deixar um pouco as outras áreas todas para poder edificar, sonhar e fazer essa igreja acontecer. É tanto que eu sonho um momento em que eu vou viver o meu sacerdócio não como um mestre de obras construindo, mas vou viver o meu sacerdócio como um mestre de obras construindo a igreja espiritual, e primando, e chamando, e convocando, e exortando o povo à santidade de vida. É claro que com uma obra aqui e acolá, mas sem a obrigação da construção de uma igreja física, como a que nós fizemos ao longo desses 14 anos. Vocês devem lembrar, desde a primeira obra que eu fiz aqui nessa paróquia,
Mas é importante que tinha que alguém passar aqui fazendo isso. Mas é importante que nós compreendamos, que nós entendamos que o sacerdote, ele é um homem de entrega, ele é um homem totalmente integrado a Deus, entregue a Deus nosso Senhor. Por quê? Porque o seu sim é um sim diário na condução do povo de Deus, fazendo muitas vezes as pessoas enxergarem aquilo que elas são incapazes de enxergar. Eu lembro que tantas vezes, no início do meu ministério aqui na igreja, quantas e quantas solenidades eu celebrei com a igreja praticamente vazia. Quantos natais eu celebrei aqui com a igreja praticamente vazia. Quantas solenidades de Corpus Christi com a igreja praticamente vazia. Porque as pessoas não tinham entendido que não é só os domingos que a gente tem que ir à igreja, mas também a gente precisa ir à igreja nos dias de guarda, nas solenidades, festejar os mistérios da nossa fé. E quantas vezes fui eu a limpar a casa com o coração apertado, e a única coisa que podia fazer era dizer: olha, Senhor, a igreja é tua, convoca aqueles que são teus. Eu unicamente estou aqui. Então vejo que o sacerdote é a mão que colocar na frente da igreja como um sinal de Deus, para fazer as pessoas encontrarem a Jesus Cristo, e se encontrando com Ele, se encantarem com Ele. Deus é preciso se encantar com Ele e compreender que o nosso Deus é um Deus exigente, e compreender que o nosso Deus é um Deus santo, e compreender que o nosso Deus é um Deus que anseia a exclusividade do nosso coração e não aceita um coração dividido. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, o mundo nunca vai entender o sacerdócio. O mundo nunca vai entender o homem de Deus. O mundo nunca vai entender o consagrado a Deus nosso Senhor. Por quê? Porque o mundo sempre se reservou, sempre teve reservas com Deus nosso Senhor. Mas quem tem fé busca compreender santamente o mistério do sacerdócio. Quem tem fé vejam que os sacerdotes são tão bombardeados. Bombardeados porque não têm fé lá fora, mas injustamente e diabolicamente, muitas vezes também bombardeados por aqueles que estão dentro da igreja e se alimentando pelas mãos do sacerdote, não conseguem ter fé para entender a identificação do Padre com Cristo Jesus. É por isso que o sacerdote, ele usa essas roupas estranhas aos olhos do mundo, porque aqui ele se manifesta como que o Cristo ressuscitado, onde ele empresta as mãos e a cabeça. E vejam que de Washington vocês só veem as mãos e a cabeça, e o resto vocês veem completamente Cristo Jesus. Por quê? Porque é Cristo Jesus quem atua santificando o povo. É Cristo Jesus quem atua fazendo a mediação entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. Vejam que o sacerdote ali, ao dirigir a comunidade cristã, ele está trazendo Deus para vocês. A partir da palavra, o que é que Deus fala ao coração da comunidade? Traz Deus para vocês também através da Eucaristia. Se não existe padre, não existe Eucaristia. E o padre é esse mediador, que tem por missão
trazer Deus para as pessoas. E não existe outra missão senão trazer Deus para as pessoas. E secundariamente, o sacerdote é aquele que também leva o povo até Deus. Observem que, ao rezar a primeira oração da missa, o primeiro oremos, o sacerdote ali, ele está juntando os pedidos da comunidade e apresentando a Deus. Apresentando a Deus. Claro que hoje o simbolismo, ele se perdeu um pouquinho e a gente tem que ter um pouquinho de consciência teológica. Senão a gente não entende bem esse mistério que nós celebramos. Mas tradicionalmente, durante mais ou menos uns 1500 anos, a igreja celebrou a Eucaristia nessa posição aqui. O altar colado ali na parede e o sacerdote aqui oferecendo a Deus o sacrifício e como que conduzindo o povo no deserto do mundo. Muitos de vocês nunca devem ter participado ou nunca devem terem visto uma missa assim. Mas a missa, no outro rito, hoje tido como extraordinário da igreja, tinha essa simbologia, onde o padre ficava aqui à frente do povo e celebrava o sacrifício ofertando a Deus. E quando ele ia falar em nome de Deus, ele virava e falava para o povo, mas celebrava a missa aqui assim, nessa posição. Como que, Senhor, está aqui o povo que vós me confiastes. Aceitai, Senhor, o ministério que eu exerço em favor deles. Aceitai, Senhor, o sacrifício que oferto em favor desse povo, para que se salvem, para que se santifiquem, para que cresçam na fé. Essa era a posição. Então vejam que o sacerdote é esse grande mediador que traz Deus para vocês e leva os desejos e os pedidos de vocês até Deus. Mas como deve ser essa relação do sacerdote com Cristo? Deve ser uma relação totalmente elegante. E não pode existir companhia melhor, companhia mais santa para o sacerdote, senão ele está muitas vezes sozinho, ali fisicamente, mas com o coração totalmente cheio de Deus nosso Senhor. É uma solidão humana, mas espiritualmente totalmente acompanhada. É uma relação de uma proximidade, de uma amizade, onde Cristo não pode ser de modo algum o estranho ao coração do sacerdote, mas deve ser aquele amigo de todas as horas. De tal modo que o zelo do padre à frente de uma comunidade se demonstra pela relação desse mesmo padre com Cristo Jesus. Quanto mais o sacerdote ele viver na intimidade com nosso Senhor, tanto mais o povo a ele confiado vai experimentar os frutos espirituais dessa santa e dessa divina relação. E não pode existir um estreitamento maior de relação, senão essa relação do sacerdote com Cristo. De tal modo que é muito claro e se percebe com muita facilidade quando o sacerdote é um homem de Deus. Se percebe com muita clareza quando o sacerdote é um homem que está vivendo na intimidade e na proximidade com Deus. Por quê? Porque ele é zeloso. É zeloso, claro, nos bens materiais da igreja, mas é zeloso também nas almas. Por quê? E o grande sinônimo de um sacerdote zeloso das almas é aquele sacerdote que ele não está preocupado com popularidade, mas ele está preocupado de fazer com que o seu povo viva na proximidade com Cristo. Ele não está preocupado se vai chamar a atenção de alguém e esse alguém vai ficar triste ou com raiva dele.
O que Ele quer é que essa pessoa viva na proximidade com Cristo Jesus. E eu digo para vocês, ter esse zelo pelas almas, muitas vezes, minha gente, nos faz tanto sofrer. Quantas vezes eu fui, vou usar um verbo aqui comum, não é? Quantas vezes eu fui malhado na comunidade por corrigir e não permitir que as pessoas se percam, e muitas vezes tive que violentar e fazer as pessoas entenderem que a igreja não é do jeito que elas querem, não é do jeito que o padre quer, não é do jeito que o bispo quer, mas é do jeito que Cristo Jesus quer. E como isso nos custa, quando a gente vê muitas vezes pessoas de dentro da igreja que não se comportam muitas vezes como ovelhas dóceis, mas muitas vezes como cabritos ariscos, ali que não estão dispostos a escutar a doce voz de Cristo Jesus. Lembrem do 4º domingo da Páscoa, quando a igreja, ao celebrar o domingo do Bom Pastor, diz com tanta sabedoria e propriedade: as minhas ovelhas escutam a minha voz. E sabe como é que nós conhecemos se o padre é um amigo de Cristo? Se ele busca levar o seu povo ao encontro com ele, instruindo, catequizando e também corrigindo. E quantas vezes a gente é incompreendido quando as pessoas mesmo dizem assim: ah, padre, a sua homilia é muito longa. E aí muitas vezes no meu coração eu penso assim: será que a minha homilia é muito longa, ou será que o amor dessa pessoa é muito pouco por Cristo no coração? Muitas vezes a gente acha que o tempo que está na igreja é demasiado. E a gente muitas vezes não acha que passar uma noite toda com o celular na mão, passando o dedinho, ou conversando, ou em uma festa, não é tempo perdido. Muitas vezes as pessoas não entendem que um não, quando o sacerdote dá para não infringir uma norma litúrgica, uma norma canônica da igreja, uma norma jurídica, é simplesmente para que a pessoa se corrija, simplesmente para que a pessoa mude de vida e comece a entender que nós todos somos chamados a fazer aquilo que é certo. E quantas vezes nós somos incompreendidos por simplesmente zelarmos da salvação das pessoas. Então, a primeira relação do sacerdote com Cristo deve ser essa relação zelosa, que se reflete no pastoreio à frente de uma comunidade. Depois, a relação do sacerdote com o seu bispo. E vocês sabem, não tenho nem aqui o que entrar muito nessa história, porque vocês viram que eu passei 3 dias pregando a respeito do mistério, do ministério episcopal, do mistério e do ministério dos bispos. E a relação de um padre com o seu bispo deve sempre ser uma relação de veneração, de respeito. Tanto que um propósito que eu fiz do meu coração, desde o meu primeiro bispo, que santamente me ordenou aqui nesse solo de Heróis dessa igreja, eu sempre fiz o propósito de, ao encontrar com o meu bispo, beijar o seu anel, sinal de santa comunhão. E sempre fiz isso com veneração, com respeito, me colocando ali como um filho a ser conduzido pelo Pai espiritual. Uma relação de proximidade, uma relação de respeito, uma relação sem falsidade. E muitas vezes também nessa relação, não pensem que é fácil não. A gente muitas vezes dizer o que a gente pensa. E muitas vezes também a gente é incompreendido. Mas uma relação de total respeito, de total zelo. Depois, a relação com o presbitério, onde deve existir. Quando se fala presbitério aqui na igreja, vocês têm que entender que essa palavra presbitério dá o nome a 2 realidades. Primeiro, a gente fala presbitério comumente esse espaço aqui, que todo mundo está em cima. A gente chama isso aqui de presbitério. Altar
e presbitério. Só que muitas vezes a gente chama isso aqui também de altar. Mas quando se fala em presbitério aqui na teologia, canonicamente falando, nós estamos falando da ordem dos presbíteros, ou seja, do grupo de todos os padres de uma diocese. Ali é a ordem dos presbíteros. Quando eu digo assim, meus irmãos no presbitério, eu não posso falar isso aqui, porque aqui ninguém é meu irmão no presbitério, aqui não tem ninguém no nível da minha ordenação. Todos aqui são filhos espirituais. Mas quando tem um padre aqui, nem um diácono eu posso dizer irmão no presbitério, porque ele não está na ordem presbiteral, né, quando ele for ordenado diácono. Ele está, sim, no presbitério aqui espaço, mas na ordem presbiteral não. Então, a relação do sacerdote com o presbitério, com seus irmãos no sacerdócio, deve ser uma relação de respeito, deve ser uma relação de zelo, deve ser uma relação totalmente amistosa, para que o reino de Deus possa ali crescer, sem competição, mas simplesmente como colaboradores da ordem episcopal. E por fim, a relação com o povo cristão. Aqui nós temos a joia principal do nosso ministério. É de verdade nos colocarmos como Cristo à frente de uma comunidade. Muitas vezes as pessoas, elas têm uma cisma muito grande de procurar o sacerdote para partilhar as dores, as dificuldades, ou mesmo se confessar, porque muitas vezes pensam que vão encontrar no confessionário aquela mesma pessoa que encontram aqui no ambão. E existe uma grande diferença. Aqui é uma exortação de mudança. No confessionário é um acolhimento de mudança. É por isso que muitas vezes tem gente que quando vem conversar comigo a primeira vez diz assim: ô padre, eu tinha uma impressão tão diferente a respeito do senhor, mas porque só me conhece no ambão, pregando com a autoridade de Cristo Jesus, e não conhece o Cristo bom pastor, que acolhe, que pega ali a ovelha ferida e diz: olha, você tem que crescer em santidade, você não pode ficar assim. A igreja te acolhe como pecador, mas a igreja não aceita esse teu pecado. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, é importante que nós vamos crescendo, intercedendo e rezando pelos sacerdotes, para que o Senhor, o bom Deus, nos faça cada vez mais entregues a Ele. E quanto mais o sacerdote for santo, for coerente, for vigilante nas normas evangélicas, canônicas e litúrgicas da igreja, tanto mais o seu povo vai ser instruído na amizade com Cristo Jesus, e assim um dia terão a alegria de alcançar o céu. Rezem por nós, padres, e de um modo todo particular, rezem pelo bispo diocesano, para que ele possa preparar com muito zelo e carinho o novo sacerdote, que pelos próximos meses, com a graça de Deus, deve ser o titular aqui dessa nossa paróquia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,